A rádio que toca missões. Maravilha, que benção, meus amados. Estamos aqui na nossa Secretaria Nacional de Missões, na nossa Sename, a rádio que toca missões. E estamos aqui ao lado, aliás, entre o casal simpaticíssimo, o pastor Eduardo e a missionária Jane. Eles estão com a camiseta característica do país. Eles estão na Albânia, minha gente. Estão na Albânia fazendo a obra de Deus. Pastor Eduardo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Missionária Jane, a paz do Senhor. A paz do Senhor, né? Um prazer muito grande poder estarmos aqui, né? Poder falar da obra de Deus, do amor de Jesus. Olha, maravilha, bênção pura, sem mistura e com fartura. Meus amados, quanto tempo os irmãos estão na Albânia? Aliás, vamos fazer o seguinte, como foi o chamado de vocês para a obra missionária? Olha, também quero cumprimentar todos aqueles que nos ouvem, né? A paz do Senhor Jesus a todos. E quero dizer que o amor de Deus possa encher o seu coração nesse momento, porque quando falamos do amor de Deus, naturalmente nós devemos falar de missões, porque missões está no coração de Deus. Então, como tudo começou, né, eu não era ainda crente, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Albânia. Eu estava ainda no colégio, ouvi sobre a guerra, né, que aconteceu em Kosovo com a Sérvia, né, e guardei aquela reportagem comigo. Tinha uma menina que falava de Jesus para mim na escola, né, o pessoal que falava, mas eu nunca, né, já tinha ouvido o evangelho, mas nunca tinha tido um compromisso, nenhuma experiência com Deus. Mas um dia, na Assembleia de Deus, né, numa noite de domingo maravilhosa, o Senhor ali me pegou, né, eu senti aquela presença forte, né, aquele fogo no meu coração que ardia, e eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Nesse momento, eu ouvi uma voz serena e doce que dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim eu entreguei minha vida ao Senhor. 2 anos depois, em uma conferência missionária em nossa igreja, promovida pela nossa igreja, a Assembleia de Deus do Dr. Augusto Vasconcelos, nosso pastor, o pastor Celso de Castro Costa. Então nós estávamos ali na conferência ouvindo, e eu ouvi aquela voz serena novamente. E aquela voz dizia: você deixará a sua família. No primeiro momento, eu conversei com um amigo do lado e eu falei: você falou alguma coisa comigo, João? Meu amigo? Ele disse: não, eu não falei nada. E eu fiquei um pouco assim, né? E novamente aquela voz falou, né? Você deixará a sua família. E eu falei: amém, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, né? Deus é aquele que chama, Deus é aquele que prepara. E aí já fazem aí 3 anos e 4 meses que estamos ali na Albânia. Que bênção, graças a Deus, hein? Olha, meus amados, olha que testemunho maravilhoso, como Deus tem o seu chamado específico para cada um. A missionária Jane também. Como é que foi seu chamado, hein, minha irmã? Como é que foi seu chamado? O meu chamado foi até bem interessante, né? Que eu me converti no final de 97. E desde que eu me converti, Deus falava comigo, né? De várias formas sobre ir das nações, sobre o chamado missionário. E ainda sem entender, eu disse: eis-me aqui. E um dia eu estava indo para a escola dominical, no ano de 2001. E eu estava ali no ônibus, uma pessoa se dirigiu a mim, me saudou com a paz do Senhor, e eu disse: a paz do Senhor. Ele disse: você é da Assembleia de Deus? Não, eu disse: sou. Você sabe que tem chamado missionário? Eu não sabe? Eu disse: sei. Você sabe para onde é? Eu disse: sei. Ele disse: não, você não sabe. E é isso que Deus quer falar com você nessa manhã. E ali ele começou a falar de um pequeno país, no leste europeu, e ele começou a me dar um panorama meio geográfico, histórico sobre a Albânia. E ele disse: inclusive, recentemente você estava vendo uma reportagem sobre um conflito que teve lá, envolvendo os albaneses, que foi a guerra de Kosovo. E ele disse: nessa reportagem você viu um caminhãozinho, um povo correndo para pegar o caminhãozinho numa estrada de chão, e você chorou muito. E eu me lembro dessa cena até hoje. E daí ele disse: naquele dia Deus selou o seu chamado para este povo. Então Deus nos direcionou, né? Que nessa época eu ainda era solteira, mas Deus me deu um esposo, e depois também confirmou o coração do Eduardo o chamado para a Albânia, né? De uma forma bem específica. Eu me lembro muito do livro de Atos, onde por vezes Paulo foi impedido de ir a determinado lugar. E por vezes aonde o Espírito Santo disse, como disse a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos através daquela visão. Então eu louvo a Deus pelo cuidado e pelo carinho dele em nos direcionar para onde ele queria que estivéssemos. E essa convicção que o lugar que nós estamos é o centro da vontade de Deus, que é a Albânia, né? Albânia. Os irmãos estão nesse país há quanto tempo?
Não, agora o nosso primeiro período foram 3 anos e 4 meses, né, que nós ficamos lá, né, e já temos podido ver as maravilhas de Deus, né. Primeiro é o milagre do aprendizado da língua, porque o primeiro ano de um missionário numa outra cultura é para o aprendizado da língua, para aprender a cultura, como eles pensam, né, e para poder evangelizar. E com 7 meses, né, Eduardo já estava pregando em albanês, eu já estava com ainda alguma dificuldade, mas já estava me comunicando, podendo ministrar as crianças, né. Isso foi o primeiro grande milagre. E ali começamos a iniciar o trabalho, né, e Deus tem nos abençoado. Agora, meus amados, chegar num país como a Albânia, como foi, pastor Eduardo, a sua adaptação naquele país? É muito frio, a alimentação, o cardápio é diferente, não tem igual aqui no Brasil, tem a diversidade de fuso horário também. Então, meu Deus do céu, 5 horas a mais. Como é que foi essa sua adaptação? Então, o que a gente crê, né, segundo o livro de Atos, é que quando uma pessoa, né, é chamado para um local, né, então você vê não apenas no Novo Testamento, mas no Antigo, né, Abraão, Moisés, todos os homens de Deus se colocaram à disposição de Deus. Quando Deus os chama, eles tiveram dificuldade, tiveram conflito, mas eles conseguiram, né, desenvolver o chamado que Deus tinha para a vida deles. Então eu creio que a pessoa que é chamada para um local, ela vai conseguir se adaptar, ela vai conseguir falar a língua, ela vai desenvolver bem e assim cumprir a missão que Deus a, né, comissionou. Amém, graças a Deus. O irmão poderia, assim, dentro das estratégias que Deus dá para os irmãos pregarem, anunciarem o Evangelho de Jesus, conquistarem as pessoas, porque o albanês é meio tímido também, é bem extrovertido. Então, o albanês ele é um povo bem característico, um povo forte, né? Um povo de decisões fortes, um povo muito aguerrido. Então, eu procuro dizer que a maior estratégia que um missionário pode ter é o aprendizado da língua, né? Porque quando você aprende uma língua, você abre inúmeras portas para que você possa estar assim testemunhando o Senhor Jesus. Então, eu creio que é isso, né, que faz a gente, traz essa aproximação do missionário com a pessoa local, né, para que possa estar testemunhando. Então, eu creio que também nós temos também, por exemplo, nós temos projetos de alfabetização, nós trabalhamos com escola de futebol, então tudo isso, né, não seria possível, né, a gente está trabalhando sem o aprendizado da língua. Amém. E no caso, a nossa missionária Jane trabalha especificamente com as irmãs, né? Com as mulheres lá, né? Claro. A Albânia, por ser um país de maioria muçulmana, ainda que a gente não tenha aquela perseguição da parte do Oriente Médio, é um país onde as mulheres são muito rejeitadas, muito maltratadas. Então a gente tem um perfil assim de mulheres muito sofredoras. Então a gente tem procurado trabalhar, né, nessa dificuldades no lar, né? Problemas no lar, né? Então a gente tem realmente trabalhado para fortalecer essas mulheres, né? E fazê-las entender que elas podem realmente deixar de ser muçulmanas e seguir ao Deus vivo, né? E seguir ao Senhor Jesus. Então a gente tem conseguido êxito nesse trabalho, né? Tanto que, conforme eu falei para o senhor, ano que vem a gente já está chegando para discipular para um novo batismo, né? Então a gente já tem pessoas lá aguardando, né? E isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. A irmã falou sobre batismo. Nesse período que os irmãos estão lá, se bem que é diferente do Brasil. No Brasil, as igrejas de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, ou cada 6 meses, batizam um bom número de pessoas. Na Albânia, na Europa, em outros continentes também, a perspectiva é diferente. Quantos irmãos já batizaram, mais ou menos? Nós no nosso segundo ano conseguimos batizar 3 pessoas que passaram por um discipulado, que realmente demonstraram um novo nascimento, porque a gente não batiza por batizar, a gente não quer número de membros, a gente quer realmente pessoas que nasceram de novo, e a gente conseguiu um adolescente e 2 senhoras, né, que se batizaram. Eu perguntei isso, meus amados, porque aqui no Brasil as pessoas ficam fazem até a pergunta diretamente para o missionário, mas só 3 pessoas, só uma pessoa. Quanto tempo? 1 ano? Durante o ano batizou só uma pessoa só. Mas, meus amados, não é emoção, não é empolgação. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma pessoa só, porém aquela pessoa não é número, como a irmã missionária Jane falou. O importante é a qualidade. O importante é a pessoa ser firme, ser fiel, constante na obra do Senhor, não é? A irmã pode contar um testemunho também, um milagre que Deus tenha feito
nos seus projetos lá na Albânia? Um dos milagres que nós temos é uma das irmãs que batizaram, que é a Tefta. Ela tem 4 filhos, ela vem de um casamento de 15 anos com um homem alcoólatra, violento, né? Ele agride ela quando ele quer dinheiro para beber e não tem, ele acaba agredindo. Ela tem 4 filhos. A filha dela mais velha, a Seviana, teve um probleminha no parto, é paralítica. E a Seviana, ela tinha problema de fala e a gente não sabia, né? E depois de 1 ano já batizada, ela chegou um dia lá na igreja assim, Jane, eu falei, que foi, Tefta? A Seviana está falando tudo. E daí a gente deu muito glória a Deus. Ela hoje já consegue ficar durinha na cadeira. A gente conseguiu uma cadeira nova para ela. Ela até está precisando, porque a cadeira não conseguiu avançar, né? Ela está precisando de outra cadeira de roda. Mas assim, Deus já começou a mostrar para ela sinais do poder dele na vida da própria filha, que hoje ela fala, ela entende tudo. Eduardo, inclusive, um dia estava eu e a Tefta limpando lá a casa, que é onde já temos a igreja, e ela foi com a mãe, estava lá de fora, as crianças brincando. E aí Eduardo estava dizendo, não, lá no céu nós vamos andar com Jesus, nós vamos estar com Jesus, falando da comunhão no céu para as crianças. E ela estava lá quietinha. Daqui a pouco ela virou e falou assim, Eduardo, eu não vou andar com Jesus, eu vou correr com Jesus. Então você imagina uma criança numa cadeira de rodas falando uma coisa dessa, né? Então a gente tem podido ver, né, as maravilhas que Deus tem feito, e às vezes coisas que alguém diz assim, só isso, né, como o irmão falou, mas isso fortaleceu a fé dela, fortalece a nossa fé, e nós estamos crendo que um dia Deus vai fazer uma grande obra na vida dessa criança. Hoje ela está com 13 anos, né, a Seviana, orem por ela, que nós queremos no milagre, né, que Deus pode continuar fazendo na vida dessa criança. A missionária Jane falou sobre crianças. O pastor Eduardo também tem algum projeto específico com crianças também, adolescentes, jovens? Sim, então quando nós chegamos, né, o primeiro ano a gente identificou que chegavam alguns adolescentes, mas era por curiosidade. Então a gente sentiu a necessidade de estar abrindo, né, um grupo de adolescentes lá, para estar juntando eles, reunindo eles assim. E desse grupo nos geraram alguns frutos, né, como é o Léo, como é a Adrilona, que hoje ajuda a Jane no projeto Semente de Esperança de Alfabetização, né, e outros adolescentes que têm estado conosco. Também tenho a escola de futebol, que eu procuro através da escola de futebol, tá? Técnico de futebol. Eu tento, né? Eu tento, né? Então, as habilidades que o Senhor nos deu, né? Eu costumo dizer que tudo aquilo que você trabalha aqui, né, na sua igreja local, você com certeza vai usar no campo missionário. Então, a escola de futebol é um meio para estar atraindo esses meninos, eles têm o primeiro contato com o Evangelho, com a palavra do Senhor, porque o contato que eles têm é com o Alcorão, né, com o que está escrito no Alcorão. Então a gente sempre traz um versículo bíblico que Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim, e isso vai entrando, vai trabalhando no coração dessas crianças para que elas, né, estejam assim sendo regadas, né, e até que um dia elas possam nascer de novo. Amém, graças a Deus. O missionário, quando vai para o campo missionário também, quando vai para a obra de Deus, fazer a obra de Deus, quando é indicado, é chamado para a obra missionária, geralmente ele usa muita profissão, né? Usa profissão. E nem sempre num país você pode entrar como missionário, né? Então você pode entrar como um enfermeiro, como alguém da área de saúde, né? Como alguém da área obra civil, né? E outras coisas. E o irmão, qual a sua profissão mais ou menos? E o irmão atua também lá na Albânia usando a sua profissão? Então, a minha formação técnica é técnico em enfermagem, né? Eu cheguei a usar na nossa vila lá, porque é uma vila, né? Então a situação é bem difícil, mas teve até um senhor, né? Que ele acabou convertendo ao Senhor Jesus, né? E eu ia toda vez aplicar uma injeção, né? Então ele estava com câncer, esse senhor, ele até faleceu, mas graças a Deus faleceu com o Senhor Jesus. Eu sempre ia lá, né, aplicava a injeção, dava oportunidade, né, de estar falando do amor de Jesus para ele, dele estar confessando o Senhor Jesus, né. Então, graças a Deus, o seu Resmi, que é o nome dele, né, nós vamos encontrar com ele. Então a enfermagem, né, nessa situação, nesta casa, foi uma porta, né, que Deus preparou e abriu para que a gente pudesse estar testemunhando. Foi o que eu disse. Tudo que você faz, tudo que você estuda, você vai usar um dia para a obra de Deus. Amados, lá na Albânia, há facilidade, possibilidade, aqui no Brasil nós temos a possibilidade de fazermos um culto ao ar livre. Lá também existe essa possibilidade, as portas são abertas para isso? Não assim da maneira como é no Brasil, embora que eu acho que também a gente tem que pedir autorização, né? Então lá você tem que pedir realmente autorização se você quiser fazer algum trabalho além da área que a gente está ali interna. Mas a gente pode bater nas portas, panfletar, quanto a isso não temos assim restrição, entendeu? Lá também é como aqui no Brasil, tem Assembleia de Deus,
Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, tem também lá outras denominações? Temos várias denominações já. Na região de Tirana, que é a capital, né, onde se concentra, né, o maior número, mas nós já temos, né, em algumas outras áreas, várias Assembleias de Deus, né, e algumas igrejas que têm até nomes, né, ligados à própria cultura albanesa, né, que não são as nossas denominações, que é Luz da Vida, Luz do Mundo, Água da Vida, que são a Emanuel, que é Deus conosco. Então a gente tem algumas que nasceram, né, dos próprios albaneses, né, e que eram os seus nomes, são denominações próprias, entende? Bem, meus amados, estamos aqui então, conversando com esse casal maravilhoso, né? O pastor Eduardo, a missionária Jane, que estão fazendo a missão, a obra de Deus lá na Albânia. Agora, no detalhe agora, queremos conhecer os irmãos no detalhe agora, como é o cardápio lá daquele país, hein? Como é a missionária que está lá na cozinha? Não, porque a gente ouve falar muito assim da culinária de alguns lugares da África, alguns lugares da Ásia. Eu estaria disposta, se eu tivesse que ir para a Ásia ou para a África, não tinha problema. Mas lá a gente não tem esse negócio de comer rato, nada disso não, entendeu? Não temos não. Lá assim é a culinária assim daquela área do Mediterrâneo, no leste europeu, muita salada, muita coisa ensopada, né? Eles comem muito pão, né? Eles comem iogurte, eles comem até bem, né? De uma forma até mais natural que a gente. Não é, tem carne vermelha, mas não é como a gente, a bovina, mas eles matam o boi novo, entende? Então a carne ela tem um pouco mais clara, não tem o nosso sabor, é um sabor diferente. Não é ruim, mas se come. Mas a gente come mais frango, né? Que é mais em conta também, né? Entende? Então assim, não é... Tem café, mas eles bebem um café turco, que é da época que eles foram ocupados 500 anos pelos turcos. É muito interessante, pastor. É um café que você faz num negocinho assim pequeno, você bota já aquela quantidade de água para fazer uma xícara ou duas, dependendo da cumbuquinha. É uma cumbuquinha. E você bota ali o pó, que é um pó fininho, o açúcar do seu gosto. Deixa ferver. Quando levantou fervura, você já bota na xicrinha, espera o pó baixar. Quando o pó abaixou, você bebe. É gostoso, a gente acaba acostumando. É uma coisa até que é muito diferente da nossa cultura. Eu gosto muito de café, né? Então eu não tive dificuldade de me adaptar a esse café, entende? Mas assim, doces, essas coisas, é muito tranquilo, não é aquela coisa diferente. Só que a gente não come o arroz e feijão todo dia, né? É diferenciado. Eles até fazem o feijão, não tem um preto, né? Um feijão vermelho, feijão branco, e eles fazem assim, mais sem caldo igual a gente faz com caldo, né? Eles só fazem um feijão sem nada, né? E mais o caroço. E aí come com pão e com salada. Pra gente é uma combinação totalmente diferenciada, né? Mas, inclusive um dia eu tava com alguns albaneses lá em casa e a gente já fez um macarrão. Que era coisa rápida, assim, que era bastante gente. Vamos comer macarrão. Eu fiz um macarrão, então não sei o que, sentamos. Aí vira um e fala assim, tem pão. Porque nós não comemos pão com macarrão, né? Mas eles em todas as refeições, né? Tem que ter o pão. E é normalmente uma salada. Pode ser o que for a comida, né? Meus amados, olha aí, comer pão com macarrão, só a graça de Deus, só a graça de Deus, hein? Agora lá as igrejas usam a tecnologia, a mídia também para fazer evangelismo, pastor Eduardo? Usam sim, né? Nós temos lá a Rádio 7, né? Chamada de Rádio Stat, que é uma rádio evangélica, né? Então ela cobre algumas áreas da Albânia, graças a Deus. Não sei qual é o grupo, acho que é um grupo de americanos que fundou essa rádio, né? Também na TV, agora a gente tem visto alguns pastores sendo chamados para algum debate, né? Então tem uma igreja que é a maior igreja evangélica lá de Tirana, né? Com o pastor Aquil Pano. Então a gente já chegou a ver, né, de algumas oportunidades ele vindo em um debate, né, sobre política, né, sobre problemas sociais. Então a igreja evangélica está começando a ser conhecida dentro do território albanês, graças a Deus por isso. Qual o maior desafio que os irmãos hoje podem falar para nós sobre a evangelização naquele país? Missionária Jane ou pastor Eduardo? Vamos lá, quem vai? Qual dos dois vão poder responder? Então, a questão é sobre evangelização, né? Eu acho que até estava conversando com o pastor Moisés, né? E ele falou comigo, o que você diz, né? Quando você chega lá para alguém? E eu disse, não, eu vim aqui por causa de você. Porque eles perguntam, por que você veio aqui? Por que você está aqui? O Brasil é tão bonito, o Rio de Janeiro é tão belo, né? Não entra na nossa cabeça, né? Então eu falo, eu vim aqui por causa de você, meu querido. Mas por causa de mim? Sim, por causa de você. Porque um dia, né? Eu era um jovem como você.
ou uma pessoa como você, né, trabalhava, tinha o meu serviço, estudava, mas o Senhor Jesus, né, eu tive um encontro com o Senhor Jesus, Ele transformou a minha vida, Ele mudou o meu viver, eu tive uma experiência com Ele, e Ele me envia, Ele envia pessoas em todo o mundo, assim como diz a palavra de Deus, a palavra dele, né, para que possa estar falando do amor dele, e uma dessas pessoas é você. Né? Deus te ama, Deus nos enviou aqui por causa de você, por isso Deus ama tanto você, então eles ficam um pouco assim, né? Então você vai entrando, né, no dia a dia deles, né? Quanto mais nós convivemos, né? O nosso local é Valias, né? Então, quanto mais tempo nós gastamos lá, mais experiência nós temos a oportunidade de ter, né? Não dá para contar tudo, né? Porque de segunda a sexta, né, sábado, domingo, você lá no meio daquelas crianças, com adolescentes, com as irmãs. Então tem muita coisa que acontece, né, que a gente não consegue nem detalhar, né? Então são muitas experiências. Uma das experiências, o Léo, né, um dos meninos que ele entregou a vida dele para Jesus, ele dava muito trabalho, família muçulmana, né, com superstição. Então ele vinha, ele questionava, até um dia, né, eu tive que dar uma travada nele, corrigir ele, né, ele assustou um pouco porque o menino albanês é como um rei dentro de casa, né? Então a mãe, né, faz muita vontade, então eles não gostam de ser corrigidos. Então justamente nessa contracultura, né, esse impacto no coração dele, fez com que ele reconhecesse algo, né, ele viu uma autoridade ali, né, e eu pregando o evangelho para ele, falando para ele, até que um dia, né, ele chegou a dizer para mim, né, eu nunca mais venho nesse local. E eu falei para ele, olha, nesse local vem pessoas que creem no Senhor Jesus. Se você é crente, se você crê no Senhor Jesus, você virá. Né? E esse problema do seu coração vai passar, porque... E eu falei para ele, Léo, você tem um problema, você é soberbo, você é arrogante, né? Não, eu não sou. Eu falei, você é. Como você sabe? Eu falei, eu posso ver isso, né, na sua vida. Então você precisa tratar isso. Eu falei diretamente para ele. Ele no primeiro impacto ele se assustou, disse que não viria mais, mas um dia ele veio em uma reunião de adolescentes. Ele sentou lá no fundo, eu falei, ué, você disse que nunca mais vinha aqui? Ele disse, eu nunca mais, foi só hoje que eu venho aqui, né? Mas a partir daquele dia ele nunca mais saiu, né? Graças a Deus é convertido hoje, né? Converteu-se ao Senhor Jesus e está esperando o batismo. Olha que bênção, hein? Deus faz a obra dele. E quando Deus envia um missionário, envia você, meu irmão, envia você, minha irmã, ele faz milagres, né? Agora, missionária Jane, conte para nós um fato interessante e engraçado, né, que tem acontecido durante esse período assim, lá na Albânia, que quando a irmã se lembra, começa a rir, ou então quando conta para alguém, o pessoal começa a sorrir. Se o irmão... tem uma? Pronto, vamos lá, pastor Eduardo. Eu tenho uma quando... porque os albaneses têm um costume, né, às vezes quando eles falam não, né, quando eles não querem, né, verbalizar o não, eles fazem assim... Né? Simplesmente isso, né? Você pergunta alguma coisa, eles vão negativar. Ou quando eles falam sim, eles falam pó, né? É um quase que, né, um não, mas é um sim, né? Então eles balançam a cabeça assim, às vezes fazem assim, né? Sim, né? É quase que o contrário. E um dia nós estávamos indo para uma escola, né? No nosso primeiro ano, escola de aprendizado de língua, né? E nós estávamos para entrar dentro do ônibus e a gente estava com uma dúvida, né? Será que esse ônibus vai para a capital? E tinha uma menina em pé, né, na porta do ônibus, e a gente falou com ela, esse ônibus vai para a capital? E ela disse assim, pô. E a gente desceu de dentro do ônibus. Então ela percebeu que nós éramos estrangeiros e ela disse yes, ela disse sim, né, em inglês. Então a gente entrou. Uma outra experiência, né? Jane uma vez estava perto de uma criança e Jane estava com uma bala e a Jane ofereceu, né, para a criança, você quer a bala? E o menino fez assim. Então a Jane foi e botou a bala no bolso. O menino ficou olhando com aquela carinha, né? Eu falei, Jane, ele quer. Aí a Jane falou, mas ele fez assim. Aí a Jane depois lembrou, tá. E aí a Jane falou de novo, você quer ele? Pô, né? Então a Jane deu a bala para o menino. Então são situações assim, né, que alegra também o nosso coração. Então o sim em albanês é pó. Então fala assim pra gente um versículo bíblico em albanês, tá bom? E logo após, minha gente, eu vou passar para vocês os vídeos, vou passar fotos também do projeto dos nossos irmãos lá na Albânia. Vocês vão ver aqui no nosso vídeo mesmo. Vocês vão ver essas fotos muito bonitas, crianças, adolescentes, tá bom? Mas agora fala uma frase, um versículo bíblico na língua albanesa, por favor.
Vamos falar o João 3,16, nós dois? Podemos falar juntos? É. Vamos lá, pode falar. Sepse perandia edesh atbota sada bilineti vetem lindo che kusdo che besol natan tamos rumbas potakata yete perietme Johnny 3 jastumbadiet. Meu Deus, olha, meu irmão, minha irmã, não tem nenhuma lógica pra gente associar a língua da nossa com a deles, né? E vocês em 3 anos, Deus deu capacidade para vocês aprenderem essa língua. É um milagre de Deus. Deus envia e capacita também, não é verdade? É verdade, é verdade. Nós temos visto, né, o cuidado de Deus. Vamos dizer assim, irmãos, irmão, temos muita dificuldade, muitas, irmãos. Mas essa convicção de que o Senhor quer que nós estejamos naquele lugar é que nos dá força todos os dias. Eu gosto muito da passagem de Atos, no capítulo 20, versículo 24, onde Paulo fala: mas em nada tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria, né, o ministério que recebi do Senhor para a pregação do Evangelho. Então, é isso que nos motiva, né? E nos faz estar ali, e Deus tem honrado essa nossa convicção, e a gente tem visto vários sinais, né? Vários sinais do cuidado de Deus, do carinho de Deus, da provisão de Deus, né? E das pessoas, né, se convertendo ao Senhor Jesus. Agora eu gostaria que os amados irmãos deixassem os contatos para que você, meu irmão, para que você, minha irmã que está nos assistindo, possa ajudá-los diretamente ao missionário. É um investimento a sua oferta para a obra missionária. Oferta, independente do valor. Pode ser o valor que Deus colocar no seu coração. Ajude a obra missionária, invista na obra de Deus. É importante, porque você vai estar ajudando pessoas, porque você não pode ir ao campo, mas eles já estão no campo, fazendo a obra de Deus. E missões se faz de 3 maneiras: orando, indo e contribuindo. E agora eu vou pedir aos nossos amados irmãos para deixarem os contatos, redes sociais, e-mails, e também, até porque, meu amado, minha amada, é interessante quando você manda uma mensagem, um e-mail para um missionário, ele está lá no campo, quando ele recebe um oi, só isso: oi, tudo bem? Não pergunta, uma frase tão simples. Isso aí já dá um ânimo, já dá um incentivo muito grande para o missionário. Então, quanto tempo que você gasta aí nas redes sociais? Será que você não poderá separar 10 minutinhos para mandar uma série de e-mails para diversos missionários? Então eles agora vão deixar contatos, redes sociais, conta corrente, banco também, e você vai estar lendo aí, aqui abaixo no rodapé no vídeo, os contatos dos nossos irmãos. Quem vai falar primeiro? Nossa missionária Jânia, pastor. Isso, tá bom. Vamos então para as redes sociais, então, com o nosso querido pastor Eduardo. Então, por e-mail você pode entrar em contato pelo projeto searaalbania@hotmail.com, e no nosso Facebook está Eduardo e Jane junto, espaço Monteiro. Então você pode estar entrando lá e estar conversando com a gente. Então, para repetir, projeto searaalbania@hotmail.com, e o Facebook Eduardo e Jane Monteiro. E aí, esse é o contato. Amém. Agora complementando a nossa missionária Jane. Amém. Conta bancária? Então, a conta que você pode estar depositando é o Itaú, né? Agência 0283. A conta corrente é 24122, dígito 2. Mas nós gostaríamos muito que, caso você venha fazer alguma contribuição, você nos avise. Também mande um e-mail para a gente, que a gente possa estar mandando nossas cartas para vocês estarem acompanhando o trabalho, com os motivos de oração, com os motivos de louvor, né? E acima de tudo, ore por nós. Por falar em orar por nós, gostaria que os amados irmãos agora orassem pelos nossos demais missionários. Mas antes da oração, para encerrar o nosso bate-papo aqui, que está muito bom, se deixar aqui a gente fica aqui até mais tempo, né? Que eu gosto de conversar, eu gosto de puxar assim, ter informações de missionários para passar para os irmãos. E gosta de falar, né? Então eu gostaria que os amados irmãos agora deixassem uma palavra. A nossa missionária Jane deixasse uma palavra agora para as esposas dos nossos missionários, estimulando, incentivando elas a continuarem na obra de Deus. A gente que é mulher, né? A gente tem sempre aquela, o senhor fala muito a dupla jornada, mas é uma realidade, né? Porque ainda que missionárias, as tarefas da casa, né? Muitas de vocês ainda não têm filhos, mas muitas que têm filhos, né? Então é um trabalho mais árduo, né? Porque o nosso tempo é bem reduzido devido a tantas coisas que a gente tem a fazer, né? Mas que você continue nessa convicção de que o Senhor é aquele que te fortalece, né? O Senhor é aquele que renova as tuas forças, né? E
e contando com isso, você vai continuar nessa obra, glorificando o nome do Senhor. Portanto, não desanime, né? Porque o Senhor é forte, é poderoso para estar te abençoando também, renovando as suas forças, né? Receba cada dia, né, o abraço do Senhor Jesus, né, em qualquer dificuldade que você esteja passando, né? E o Senhor é contigo. Amém. Agora o nosso querido pastor... sim, vamos lá então. Também queria deixar um recado para os pastores, né, colegas de trabalho, que elas são as nossas heroínas, né? Então eu quero dizer para você que você também, né, possa estar ajudando a sua esposa, né, lavando uma loucinha, né, de vez em quando, né, dá tempo, né, porque nós discipulamos, nós pastoreamos, principalmente em um contexto transcultural, é bem difícil, eu sei que é difícil, né, talvez você também tenha uma escola de futebol, um projeto social, mas com certeza, né, nós temos um tempo para que possamos estar ajudando as nossas esposas, né, então esse casal, né, que está nos ouvindo, né, Deus é com vocês, né, Deus está com vocês, então vamos fazer juntos a obra de Deus e vamos vencer todas as barreiras que possam vir em nossas vidas, porque Deus está conosco e Jesus nos prometeu: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém. Agora vamos orar com o nosso querido pastor Eduardo. Ele vai fazer uma oração breve, mas nosso Deus, independente da quantidade do tempo que ele vai gastar orando, o nosso Deus vai estar atendendo as nossas petições nesse momento. Você vai poder orar em albanês ou português? Pode até escolher o inglês, né? Tá bom, ele vai orar agora em albanês. O nosso Deus, ele é onisciente. Atende a você orando em português, em inglês, espanhol, francês, chinês e também em albanês, em nome de Jesus. Eu vou começar em albanês e termino em português. Zote madne emri Jesu Krishti ne falamderojmë për të gjitha gjërat që ke bënë jetën tonë. Zoti, shumë faleminderit për prezencën jote këtu në këtë radio. Shumë faleminderit për pastorin Moizes, o Zot. Shumë faleminderit për të gjitha që punojnë, o Zot, këtu në Sinam, o Zot. Shumë faleminderit, o Zot, për prezencën tënde, o Zot, në mes tonë, o Zot, ne vendos për para te Shqipëria, ne vendos për para te Brasília, që të bekoja në emri de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse momento, nós queremos agradecer pela Rádio Sename, nós queremos agradecer, ó Deus, por esse trabalho, Senhor, das Assembleias de Deus aqui no Brasil. Nós queremos colocar diante do Senhor Pastor Moisés, Senhor, todos aqueles que trabalham nessa rádio, ó Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a Tua bênção esteja sobre os missionários, guardando, orientando, dando sabedoria, discernimento, graça, ó Deus. Ó Senhor, capacita-os para que o Teu nome seja glorificado, que possamos a cada dia, Senhor, testemunharmos da ressurreição de Cristo, testemunharmos do amor de Cristo a todos os povos, a todas as nações. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse momento, ó Deus, de glorificar o Teu nome, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Bem, agora para encerrar, gostaríamos de fazer o seguinte: vamos fazer junto, vamos falar juntos. Sename, a rádio que toca missões. Amém. Tá bom? Vamos ensaiar? Vamos lá. Sename, a rádio que toca missões. Valeu o ensaio, hein? Mais uma vez então. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Sename, a rádio que toca missões. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Pastor Eduardo, Deus abençoe. Obrigado, nós que agradecemos de todo o coração. Amém. Missionária Jane, muito obrigado. Nós que agradecemos essa oportunidade e deixamos aqui um abraço especial a todos os nossos ouvintes aí, aqueles que estão assistindo o vídeo. Que Deus continue te abençoando grandemente. Amém. Graças a Deus. Sename, a rádio que toca missões. Rádio Sename, a rádio que toca missões.